Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Uma constatação óbvia, de tão óbvia que na verdade ela é a premissa que qualquer um que observa o governo Bolsonaro e a forma como ele lida com a crise da Covid-19 acaba chegando. Se o Bolsonaro ele é incapaz de demitir o ministro Mandetta, o ministro da Saúde, e ele não faz isso, em boa medida, por conta do veto dos militares que estão ali alojados no seu governo e o cercam em várias das pastas ministeriais, em outros cargos importantes desse governo, então, na realidade, o Bolsonaro é mais ainda incapaz de demitir esses próprios militares. Então, se isso ocorre, o governo não é mais do Bolsonaro, mas é dos militares que o cercam e que hoje o sequestram. Há um paradoxo aí, né? Essa tutela ou esse sequestro, ela talvez seja boa para o governo em si, mas ela é péssima para a democracia. Ela é boa para o governo porque o Bolsonaro é um presidente disfuncional, né? Basta ver a confusão que ele arma todos os dias. Mas ela é péssima para a democracia porque quem foi eleito não foram os militares, ainda que o Bolsonaro falasse sempre como sendo um deles, mas foi o Bolsonaro para ser o líder desses militares. A tutela, entretanto, se ela realmente ocorre, e tudo indica que ocorra, ela é, portanto, uma tutela limitada. O Bolsonaro segue dando o seu show de horrores diário, né, todos os dias abastecendo a mídia com discórdia entre poderes, discórdia entre níveis de governo, tumultuando a relação com a imprensa, enfim, tudo aquilo que a gente vê. Mas não está claro até que ponto os militares, ao vetarem certas ações dele, como a demissão do ministro Mandetta, eles produzem uma redução de danos baseada numa ideia de que os responsáveis usurpam o poder do irresponsável, do moleque que ocupa a cadeira presidencial. Agora, quanto tempo algo assim pode efetivamente durar? Talvez seja o tempo da crise sanitária. E passada essa crise, o que vem pela frente? Talvez um governo direto de militares, sem tutela, com o vice, Mourão, empossado após um processo de impeachment. E qual seria a participação dos outros poderes nesse processo? Bem, isso vai depender das negociações que esses outros poderes estabelecerem entre si, legislativo, judiciário, e também que firmarem com os próprios militares, que vão perceber na saída do Bolsonaro algo que lhes é benéfico e não prejudicial. O Bolsonaro ele não é só um presidente disfuncional para qualquer governo, ele é também uma nódoa para os militares. O desastre do governo Bolsonaro se torna o desastre dos militares que se identificaram com ele. Remover o Bolsonaro pode ser a chance que esses militares têm de escapar da vergonha e do asco que a população lhes vai devotar com o estrago que o bolsonarismo é capaz de fazer. O caminho para os militares votarem o governo foi a eleição do Bolsonaro. Só que agora, ele no governo, ele presidente da República, se torna um problema para eles. Porque por mais que se tente, não há como dissociar os militares do desastre econômico que o Bolsonaro tende a colher como resultado da sua inépcia em tomar as medidas econômicas e como consequência natural da própria crise sanitária no mundo. O Brasil não está fora disso, vai sofrer também as consequências de uma desaceleração econômica global. Mas também há um outro fato. O Bolsonaro sabota diariamente as medidas sanitárias necessárias para evitar a disseminação da Covid-19. E ao sabotar, as mortes que tendem a vir, porque infelizmente virão, elas serão também atribuídas ao presidente. Ele será responsável também por isso. E logo, quem for mais fortemente identificado com ele, também será associado a essa coisa. O Bolsonaro ele se torna cada dia o inimigo comum de todos. Dos cidadãos comuns, porque ele lhes manda para a morte econômica e clínica, a não agir corretamente nessas duas frentes. Do empresariado, de um modo geral, por sabotar as políticas contracíclicas. Do agronegócio, em particular, por sabotar as relações do Brasil com a China, nosso principal comprador de produtos agrícolas. E da classe política e da mídia, porque eles achincalham repetidamente todos os dias, jornalistas, congresso, políticos, partidos, todo mundo. Mas ele também se torna inimigo principal dos militares, porque ele vai ser para eles uma nódoa, um problema que eles vão ter que carregar, como já fizeram os militares argentinos em relação à Guerra das Malvinas. Só que isso vai acontecer em tempos de paz e em tempos de democracia. É por isso que para os militares carregar o Bolsonaro é um tremendo de um fardo. O Fora da Política Não Há Salvação está disponível em pelo menos 13 agregadores de podcast. O Podcast Addict, o Anchor, a Apple, o Breaker,
Castbox, o Castro, o Google Podcast, o Overcast, o Player FM, o Pocket Cast, a Radio Public, o Stitcher e o TuneIn. Além, é claro, do canal do YouTube.